com a sua, e aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a partir dos... Só dá uma no fone, Tá. senão fica dando eco. Vou pegar a partir do trabalho que o pessoal me mandou, né, da última aula para cá, e tentar dar umas dicas, né, pegar uns pontos onde eu acho que pode ser interessante essas sugestões aí que eu vou dar, e aí a gente conversa, entendeu? Vocês também opinem também o que vocês estão achando dessa relação que eu vou fazer, dessas sugestões que eu vou fazer, como que isso pode interferir também no projeto de vocês, naquilo que vocês já estão fazendo, se, tipo, isso pode ser que sirva para a página que vocês estão desenvolvendo e tal, e a gente vai conversando. E aí, no final da aula, se vocês quiserem, né, dizer como que também, para além da página, né, os projetos que vocês têm, assim, aquilo que vocês escreveram lá, que era o motivo pelo qual vocês queriam fazer a oficina, como que as aulas aqui elas estão podendo ajudar vocês nisso, sabe? Trazer esses, já pensando no futuro, né? Pensando que a partir de semana que vem é a última aula. Aí, quer dizer, eu quero que vocês digam também como que vocês estão entendendo a utilidade aqui desse curso para os projetos futuros aí de vocês, tá? Então, vou começar aqui com a página que o Carol mandou, e aí, vocês perceberam que teve essa questão aí, né? Que essa orientação aqui do trem não é a orientação que, vamos dizer, que ele escolheu. Essa que vocês estão vendo aqui agora é a final, assim. Mas eu trabalhei em cima dessa aqui, que eu tinha entendido que era essa aqui que era a escolhida, a final. E aí, pessoal, questões, né? Pensando no nosso objetivo aí principal, que é fazer essa página, que vai estar inclusa aí numa revista, né? Então, um trabalho como esse, uma página, né? Uma participação, por exemplo, vocês agora vão estar muito atentos, tenho certeza aí que vocês vão prestar bastante atenção nessas oportunidades que se apresentam e que aparecem de participar de coletâneas de quadrinhos e tal, ou juntar aí um grupo de pessoas e fazer uma revista, né? Então, é uma forma de participar, né? De construir, de fazer quadrinhos, sem que você precise ter um trabalho muito longo, né? Um trabalho muito extenso, desenhado, criado e tal. Então, vai ser comum vocês terem que fazer trabalhos assim mais curtos, né? E aí é muito importante a gente pensar em como que isso vai ser incluído, como que isso vai ser lido dentro desse projeto maior, que no nosso caso aqui é a revista, né? Então, como eu já mencionei, é importante que vocês se coloquem, né, nesse trabalho, nessa coletânea, de uma forma a destacar o seu trabalho dos demais, né? Então, e para isso é importante criar esse título, né? Ter um título, ter uma coisa que faça essa distinção, não só pela questão da pessoa perceber ali que mudou de história, mas também para inserir ali o leitor, né? Para fazer que o leitor ele entre na sua história de uma maneira mais direta, né? Que ele entre de uma maneira mais rápida. O título ele ajuda muito nesse sentido, porque ele já nomeia a história e dá o clima também da história, né? Ele já meio que te direciona, né? Direciona o leitor ali para aquilo que ele vai ver. Então, o título aqui da história do Kal-El é a próxima estação, né? Que aí a minha sugestão seria então para ser colocada aqui na parte de cima, né? Na parte superior. Até fiz aqui as mudanças aqui. Peraí, que não está aparecendo. Essa parada do título eu realmente tinha pensado, eu tava querendo mudar mesmo pra pôr em cima, fica muito mais visível, inclusive. Exato. Então, na verdade, é para você
fazer com que o leitor ele leia isso antes, né? Ele não vai Sim. começar a Eu ler a coloquei, tipo, lá página, embaixo, ele vai ler só por último, né? se a gente vai seguir a orientação normal, né, natural, assim, pelo menos para a gente aqui, da leitura do quadrinho, que é da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, a primeira sugestão seria o título vir aqui em cima, né, o seu nome aqui e tal, e aí começar a história. Aí, vamos pegar o original aqui para a gente ler a história e fazer a nossa interpretação aqui, tá? Então, a gente tem esse primeiro quadro aqui, né, a gente tem duas personagens, né, uma está lendo aqui alguma coisa e tem uma outra que está de frente ali para ela, tá olhando. E aí no segundo quadro a gente vê uma das personagens perguntando para onde que elas vão e tal. Aí a gente vem para esse espaço aqui, aí temos o balão dessa personagem falando para a próxima estação. E aí a gente vê esse trem, né, que avança aqui pelos trilhos. Esse trem ele serve como uma ele distingue, né, esses quadros, então ele faz essa divisão, assim, é uma forma bem criativa, bem interessante de fazer uma divisão aí dos quadros e tal. E aí, por último, a gente vê aqui a personagem meio que com uma carinha assim de chateada, né? E aí a gente tem o final. E aí, eu olhando, fazendo a interpretação, né? Eu senti falta de algumas coisas, no sentido do, da narrativa, assim, me faltou alguns elementos chave ou elementos importantes para criar algum tipo de interesse, um tipo de tensão, alguma coisa um pouco mais forte, assim. É importante a gente pensar em criar um impacto, né, com aquilo que a gente está produzindo. Então, a relação que se dá entre as personagens aqui, ela é bem sutil nesse primeiro quadro, né? A gente, lógico que eu percebo e entendo que isso é um rascunho, né? Não é o trabalho final, então estou julgando apenas pelo que está aqui, né? Lógico que seria trabalhado mais e tal, mas pegando só o que a gente tem aqui como proposta. Então, a gente vê que há uma proximidade entre os personagens pela própria proximidade física entre as duas. Uma meio que ignora, né? Aí a gente não sabe exatamente qual é o tipo de relação, mas uma está entretida com uma coisa e a outra não, meio que quase que busca por uma atenção, está disponível, digamos assim, nesse quadro aqui. E aí uma fala, né? E aí a resposta da outra e tal. E aí a gente tem uma reação aqui que na minha interpretação, carece de explicação, no sentido de por que que isso é algo que ela não, sei lá, que a resposta dela foi essa e não outra, sabe? Então a gente não faz essa contextualização, sabe? Falta um pouco de contexto para a gente conseguir entrar mais dentro dessa história aqui. Então, uma das sugestões que eu pensei foi, tipo, já nesse primeiro quadro aqui, pensando, né, interpretando que a forma como ela recebeu a resposta ali da amiga tem a ver com a questão da viagem do trem, né, porque me soa muito meio com uma piada, assim, né, da coisa de estação e tal, né, que num trem, o trem ele vai de estação a estação, então me parece quase uma piada, assim, né, uma brincadeira com a língua mesmo, né? E aí, então a coisa da viagem é um elemento aí temático, né? Então tem essa questão aí da viagem, da estação, do trem. Isso é um tema, assim. E aí nesse primeiro quadro eu fiz essa segunda personagem, lógico. Imagine que ela está aqui com a carinha colada no vidro, vendo, sei lá, se entretendo com a viagem. Então, temos essa personagem que está entretida em qualquer outra coisa, menos na viagem, e essa aqui já está entretida com a viagem, tá? Então, você cria uma questão, assim, já mais
próxima ao tema. Então, você já começa a dar um contexto, começa a dar uma contextualização, simplesmente por sugerir que a atenção dela está aqui na viagem. E aí isso se liga à dúvida, né? Tipo, daí ela salta para fazer uma pergunta, né? Então, você cria meio que um momento e um segundo momento, né? Então, ela passa de um momento para outro, de uma forma, assim, progressiva, de certa maneira, né? E aí eu mudei a expressão dela aqui para uma expressão que estava assim, com a boquinha mais, né, sem um ânimo, assim, né? E aí eu fiz ela já bem animada, porque sugere que ela tem uma expectativa grande nessa questão aqui do onde, né? Para onde. Então é como se ela esperasse algo grande nesse para onde que ela vai. E aí eu adicionei aqui nesse espaço, porque aqui a gente tem, né? A gente sai daqui, vem meio que para um espaço aqui que funciona como um quadro, né? Que é uma ambientação também. Eu resolvi colocar o próprio trem, tá? Para justamente ter mais contexto ainda, para mostrar que a viagem está acontecendo e que elas estão aqui viajando. Então, esse trem está indo para algum lugar e tal. É um elemento a mais de contextualização ainda. E aí a gente tem, né, a outra personagem falando para a próxima estação. Aqui, no caso dessa separação, aqui é só um detalhe também de contraste visual, né, para dar uma separação um pouco mais clara, mais nítida. Eu fiz aqui umas linhas em branco para ter uma separação desses tons do cabelo dela, né? Então você repara que aqui a gente tem os tons muito parecidos, aí com essa linha branca a gente tem uma separação um pouco mais evidente, assim. Mas isso é uma escolha de estilo, na verdade, né? Uma escolha artística, assim, que é um detalhe. E aí no final, a gente tem esse quadro aqui, que faz um contraste, né, com o primeiro não, o segundo quadro aqui, né? Então, a gente tem esse contraste de emoções, né? Então, fica um pouco mais forte essa sensação aqui do chateamento da personagem quando a gente percebe que ela vem de um estado mais eufórico, né? No começo, ou melhor, antes, né? A gente tem uma coisa mais monotemática, né? Um sentimento parecido. Ela aqui está um pouco, não está tão entusiasmada, aí ela só fica mais chateada. Aqui a gente já tem um contraste maior. E aí a gente consegue, tipo, dar o peso, né, tipo, para esse quadro aqui, né, para que isso seja uma conclusão um pouco mais enfática, tá? Então foram essas as coisas que eu pensei aqui para esse quadrinho. O que você achou, Kalel? O que você percebe disso? Eu acho essa ideia da expressão dela ali, né? Que eu não tinha pensado exatamente nesse contraste da expressividade. Eu ia fazer, tipo, a personagem sendo mais pra baixo, assim, desde o começo, né? Tipo, a ideia era realmente ter essa personagem de início sendo menos alegre mesmo. Ela ia olhar assim, ia perguntar a parada já meio triste, e a outra personagem ia responder sorrindo mesmo, e a outra ia continuar meio bad porque a resposta não tá a cara dela. Só que eu acho que fica mais legal realmente ela ter esse alto de emoção ali e depois ela ficar pra baixo porque ela não teve a resposta esperada. Acho que fica mais legal mesmo. A É, narrativa fica mais dinâmica até. dinâmica, dinâmica. Esse é o ponto, assim. Vocês Uhum. têm que buscar, isso vale para todo mundo, né?
buscar essa dinâmica, assim, né, de você ter um elemento que cria a necessidade de outro, porque se for uma coisa, isso nas artes em comum, né, se a gente cria Sim, um quadro que é pintado todo de uma cor só, a gente gera um interesse muito baixo, né? Então, quando a gente cria, sei lá, um quadro, você pinta todo de uma cor, mas você vai lá e cria um ponto de uma cor contrastante, então você cria um quadro todo preto, e vai lá e faz uma bola branca, você já cria algum elemento que se torna um elemento visível e que possui uma força, né? Uma força que chama a atenção. Então, isso na narrativa também é semelhante, né? Você, se você apresentar uma narrativa, ou seja, uma história que mantém sempre a mesma carga, né? Então é violência, 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 violência. Se torna desinteressante, né? Então, mesma coisa, tipo, algo somente calmo, 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 a pessoa andando no deserto por vários quadros, andando no deserto, andando no deserto, andando no deserto, e aí acabou, sabe? Não, não, cadê o elemento que vai causar que vai criar o interesse para quem estiver lendo, né? Então, assim, os contrastes, eles nos ajudam o leitor a perceber as coisas. O contraste, ele faz com que as coisas saltem aos olhos, que a gente sinta as coisas. Então, busquem aí, assim, essa dinâmica, né, entre um momento e outro, um elemento e outro, coisas que se contraponham para que, a partir daí, vocês consigam provocar alguma coisa, né? Nem sempre a gente vai ter uma mensagem muito clara no nosso trabalho, mas é importante que a gente busque provocar alguma coisa tem que ser estimulada, né? Se a gente não propuser essa coisa a ser estimulada, o trabalho em si ele não tem tanta importância, né? É importante que a gente tente sempre, em cada coisa que a gente fizer, assim, no quadrinho, a gente desenvolver uma coisa que tenha alguma importância, que tenha alguma relevância, que sirva para alguém sentir ou perceber algo, tá? Dúvidas? pois é, eu acho que essa parada de me ter feito a personagem mais neutra, assim, foi uma questão psicológica minha, porque, curiosamente, sem querer, eu tenho um outro quadrinho, assim, que eu não finalizei, que fiz só de teste, que tem uma narrativa extremamente parecida com esse. Inclusive, o título desse quadrinho era Para Onde Vamos? Uhum, E eu não lembrava disso, eu só lembrei depois que eu fiz isso. E a característica desse outro quadrinho era justamente ter um personagem que está meio apreensivo e, na verdade, ele está bem com medo. Então, esse é o personagem que faz a pergunta e ele está mais para baixo. uhum, E aí tem um outro personagem que está dirigindo um caminhão e esse personagem faz uma piada, ele ri. E o outro personagem fica triste, ele fica, tipo, com medo, assim, porque era um quadrinho meio de terror. E depois que eu fiz esse aqui, e depois que eu reli ele, que eu percebi que eu meio que puxei a mesma característica desse outro quadrinho que eu tinha feito antes, de uhum. ter um personagem que tá mais pra baixo, e ele fica pior depois por causa da resposta do outro ali. Meio bizarro isso. Entendi. Mas é isso. Pensa na comunicação. Pensa que, pelo menos assim, é uma dica que eu dou para não só para hoje, mas como para o futuro também, né? Que a gente tem que lembrar que o nosso trabalho vai ser lido por outras pessoas, né? Se a gente quiser Sim, realmente sim. apresentar. Então, é mais do que imprimir uma carga emocional momentânea ali, a gente tem que buscar desenvolver algum componente ali, algum elemento de comunicação. Como eu te falei, para ter essa relevância, né? Porque, lógico, isso pode servir para muita coisa. Você, tipo, pô, quero fazer isso aqui, para mim é satisfatório, é terapêutico, é bacana. Não estou dizendo que não tenha essa função e essa importância. Estou falando somente em quando você pretende usar isso para mostrar para alguém, quando você quer colocar isso em algum lugar. O foco da oficina é mais essa, de pegar
motivar e instruir vocês a construírem coisas que vocês venham usar isso em trabalhos, em projetos, em coisas que vocês queiram apresentar, tá? Pois é. Tanto que esse quadrinho, quando eu tive a ideia dele, foi bem intuitivo fazer do modo com que eu fiz. Tanto que eu mudei a narrativa depois, né? Que eu mandei num lugar pra galera me dar feedback, porque eu sabia que tava um negócio muito da minha cabeça ali e poderia melhorar de algum modo. Uhum. Mas é isso. Agora, esse aqui é o trabalho do Rodrigo, né? O Rodrigo tá fazendo essa história de dois, eu não sei o nome, mas dois caras que fazem aqueles, desarmam aquelas bombas, né? E aí um deles começa a filosofar e tal, é bem legal. Então, de novo, aquela coisa do título, né? Que é importante ter e tal. E aí a gente vê aqui no primeiro quadro esse primeiro personagem, então, que a gente já entra com ele falando, né? Ele vai falando assim, então eu não consigo parar de pensar sobre. E aí entra esse segundo personagem, né? Que pergunta sobre o quê, né? E aí vem aqui a fala do personagem falando, né? É que ultimamente eu tenho sentido, ou melhor, percebido que sou intraduzível, o que carrego, minhas dores e sonhos, as significações mais sinceras, todo o meu mundo simbólico, tudo isso só existe para mim. E também é impossível acessar o mundo do outro. Tudo o que sou fica preso, acumulado, é como se eu fosse. E aí ele pergunta: você consegue entender? Aí acho que sim. Esse personagem que estava lá mais com a mão na bomba vai desarmar ou não a bomba, enfim. E aí tem aqui os 2 segundos e tal. Então, assim, eu gostei muito já de cara, já tinha falado, né, que eu gostei muito do roteiro, da ideia. Ah, o desafio maior aqui era justamente colocar as falas, né, de uma maneira que ocupasse de forma equilibrada aí o quadro, e eu acho que você conseguiu super bem aqui. Mas eu também, partindo daquelas questões que você colocou para mim lá, eu fiz uma sugestão aqui de enquadramentos e tal, e aí vou falar sobre elas, né? Então, aqui inseri o título, né? Que é a importância de fazer o leitor ele já entrar na história, dar uma pista do que vai ser lido ali. Por ser histórias curtas também, ajuda muito, sabe? Tipo, ele meio que o título ele consegue dar uma auxiliada no leitor ali de fazer essa conclusão, né? É mais ou menos a importância de título de pintura, né, de obra, assim. Às vezes tem, principalmente arte contemporânea também, você vê um trabalho e aí o título ele ajuda muito a fazer a conclusão ali daquela obra ali, tá? Então pense aí num título que vai fazer esse trabalho, que vai ter esse papel. E aí, esse primeiro quadro aqui, eu pensei no seguinte: a importância da gente apresentar o contexto, né, do local, do cenário, do ambiente onde está acontecendo, porque ajuda a gente, inclusive, a acreditar, a perceber que de fato está acontecendo ali. Então, repara que nesse quadro aqui que eu desenhei, a gente vê os dois homens aqui, essas 2 pessoas aqui, já meio que em algum lugar, isso pode ser qualquer lugar, assim, eu só joguei aí meio que numa rua, mas poderia ser um outro lugar, mas é importante ter um cenário. E coloquei a bomba, coloquei já o elemento que é o elemento chave aí da história, né? Um elemento importante. Então eu já coloco ele no primeiro quadro, entendeu? Para as pessoas já terem essa percepção, essa sensação de que algo está acontecendo, tem uma segunda narrativa rolando. Tem a coisa, vai ter a coisa das falas do personagem, mas ao mesmo tempo o relógio está correndo contra, sabe? Eu senti que isso traria uma tensão já desde o começo da história. Eu não escrevi as falas aqui,
mas vou voltar lá para a gente recuperar. Então, aqui a gente tinha esse quadro desse jeito, né? Onde a gente vê e pela caracterização a gente já perceberia também de quem se trata, o que ele estaria fazendo, mas só com esse quadro aqui a gente não tem a noção de que ele está falando com a pessoa com que ele está falando, que a bomba está ali, enfim, deu para entender, né? E aí, esse segundo quadro aqui, aí seria o outro personagem que responde, e aqui é esse segundo personagem, tá? Então a gente estaria vendo ele numa visão assim, quase que a visão do que falou primeiro, olhando para ele, né? Então uma visão de cima para baixo aqui, ele virando por cima do ombro, respondendo, sabe? Quase como tipo sendo surpreendido com essa primeira frase aí, sabe? Do tipo, o cara tá lá meio que mexendo na bomba e de repente o cara vira e fala, pô, sobre o quê, né? Sobre o que você quer falar? E aí, nesse quadro aqui, né, a gente tá muito bacana, né, o desenho aqui, eu achei bem legal do jeito que tá, mas eu propus uma questão de uma pose, sabe? Um pouco mais articulada e tal. Então, tipo, não precisa ser exatamente essa pose aqui, mas algo que demonstre, assim, um momento mais focado nesse personagem agora, sabe? Como se ele realmente chamasse a atenção para si, porque é um momento onde o leitor agora ele vai ter que entrar nas palavras dele, sabe? Vai ter que meio que tentar sentir o que ele está sentindo. Então, pelo fato dele estar já com uma roupa meio grossa, a gente não ter a, a visão assim do rosto, da expressão, pode vir a ter também, né? Que pode ser desenhado também. Então, é importante dar uma gestualidade para representar essa humanidade aí que ele está falando sobre, não ficar só no texto, nas palavras, sabe? Vir para o corpo também, né? E aí a gente vê também o segundo personagem, a gente continua vendo a bomba para manter esse contexto ali, tá? E aí, nesse quadro aqui, eu já resolvi extrapolar um pouco essa coisa da imagem e ir para uma coisa mais gráfica, para trazer um pouco mais de tensão, assim, para fazer uma menção à questão de algo explosivo, algo, né, disruptivo, algo que transpasse aí o simples cotidiano da vida e tal, né? Essa transcendência aí, sei lá, que foi feito dessa forma, mas poderia ser feito de uma outra forma gráfica, né? E aí eu sugeri essa frase, essa palavra, porque no original a gente está acompanhando e está escrito, né? Tudo que sou fica preso, acumulado, é como se eu fosse alguma coisa, né? E aí você consegue entender, é uma frase um pouco maior. Aí eu pensei em só encurtar, só para ficar um pouco mais rápido essa passagem, sabe? Para meio que ficar mais imediato, assim. Esse momento é um momento onde parece que ele já está num limite, assim, sabe? Então, ao invés dele dizer uma frase mais longa, ele podia dizer uma frase mais curta só para o leitor também ter essa dinâmica, assim, sabe? De tipo, chegar aqui e já escapar para o outro quadro, que aí é exatamente igual o que você fez, assim, né? Então, são algumas sugestões aí. Sugestões, sim, são transformações, né? São reinterpretações, né? Porque como o quadrinho ele é um trabalho está muito ligado a essa coisa tipo do visual, então a gente pode desenhar isso de várias formas, né? Então eu quis trazer essa sugestão aqui para de repente conversar com o que você pensou, para sei lá, né, tentar provocar mesmo outras formas aí de ver a sua história. O que você achou? Eu gostei bastante.
primeiro dessa solução inicial, assim, eu gostei bastante dessa câmera que vem de trás e que eles estão mexendo ali, essa câmera vem de trás, essa viradinha do rosto, achei uma solução assim bem prática. Uhum, A solução gráfica também gostei. uhum, Ah, eu acho que é bem isso, eu vou por aí, assim. uhum. E Por exemplo. eu pensei em fazer esse grafismo, assim, umas linhas de ação de meio que de mangá, assim, Uhum, uhum, tipo uma churazinha, assim, que chega no personagem, assim. sim. Sabe, eu acho que funciona bem também. Eu fiquei pensando que uma frase que poderia ser, tipo, mais informal, mais enxugada, eu acho que Uhum, resolve bem. uhum. Pô, massa. Mas para conversar e para poder mostrar para as outras pessoas também essas possibilidades, né? Essas variações, assim, de como que no quadrinho essa linguagem que a gente pretende trabalhar, dominar mesmo, é essa manipulação desse elemento, né? Então, não é, você vê, vocês estão percebendo, tem a questão de estabelecer personagens, né? Estabelecer contexto, cenário, fazer o uso desse enquadramento, que cada enquadramento tem aí uma dramaticidade diferente. Então, aqui, acho que para ficar mais claro, né? A gente tem essa questão sei lá, como se o plano de fundo tivesse aqui, né? E a gente tem essa coisa do personagem virando, né? Com a cabeça, tipo, por cima do ombro, assim. Então, dá meio que uma dramaticidade. Você pode aumentar isso com umas linhas de ação. Então, assim, são vários elementos que você pode adicionar para o seu quadro e para transformar ele para que seja mais próximo daquela necessidade ali, daquele momento, né? Então, estou trazendo isso para que realmente as pessoas possam perceber todas essas qualidades, né, desse tipo de mídia mesmo, tá? Massa. Alguém quer comentar alguma coisa desse, dessa proposta que eu fiz agora? Acho que pode servir para o que você está fazendo? Não? Então, tá bom. Então, vamos mostrar agora aqui a da Pietra. Aí a pergunta da Pietra era se o tamanho que ela fez está certo, sabe? Está certo, porque, por exemplo, como que vai ser na prática, né? Eu vou criar os arquivos do tamanho em que eu vou imprimir, e aí eu vou redimensionar para caber direitinho, né? Então, estando na proporção, a gente consegue acertar, né? Então, mesmo que se eu quiser, eu posso fazer aqui né, deixar no tamanho que é o aproveitamento, sei lá, melhor, estando na proporção vai funcionar, então tá certinho. E aí vocês já tinham visto já o rascunho dela, né, que já estava bem avançado, então ela já coloca o título aqui, Bia é uma colecionadora de canetas, ela tem diversos tipos, como os retratos, né? Vocês já viram a história, ela só finalizou, está muito bem finalizado, muito bem arte finalizado, tem os tons aqui de cinzas, está perfeito. A única coisa, as únicas, né, que eu sugiro é o seguinte, seu nome, tá? Colocar seu nome aqui próximo, de alguma forma que você queira, e esse tom aqui, ó, desse cinza, tá? Então, repara, que esse cinza aqui, ele é muito parecido com alguns cinzas que estão aqui também nas canetas aqui. Então, a gente tem aquela impressão de transparência, como se isso aqui, o fundo, fosse uma coisa só. E aí, para esse conjunto de canetas aqui, é interessante que elas tenham algum destaque. Então, colocando esse tom de cinza mais claro, aí você já tem esse destaque. Repara, né? Que dá uma diferença, assim,
de trazer as canetas um pouco mais para frente, porque tem um contraste aqui entre esse tom e esse tom mais escuro aqui. E só isso. Eu percebi que eu acho que pode ajudar na percepção, tá? Só isso mesmo. O resto está perfeito. E aí você pode fazer essa modificação, ou senão eu mesmo resolvo como já está aqui, tá? Só o seu nome aqui que seria legal aparecer também, tá? Então tá perfeito. Você acha que você prefere resolver e me mandar? Ou que se você concorda, né? Às vezes você pode não concordar com a coisa do tom. Eu concordo, sim. Eu vou mudar aqui, eu consigo mudar aqui no meu o projeto aqui, aí eu te mando de novo. Tranquilo, maravilha. Porque tá perfeitinho. Então, deixa eu ver quem mais mandou. A Tamires mandou, mas a Tamires falou que ia chegar mais tarde, então você poderia deixar mais para depois, né? Para mais tarde. Então, eu vou esperar ela chegar aí para a gente comentar. Então, deixa eu ver. Tem aqui do Kalel, o Kalel já falei. Tamires. Ah, tá. Isso aqui. Bom, aí tem a da Brenda também. A Brenda continua, né? Fazendo o trabalho dela, os desenhos dela e tal. E tá perfeito, né? A gente já comentou sobre a importância de dar os contrastes, né? De preencher, fazer as sombras e tal. Tudo isso é uma coisa que vai ser feito posteriormente. Então, ela está aqui trabalhando nos traços, né? Seguindo já o rascunho, o roteiro que já estava bem certinho definido. E perfeito, não tem nada a comentar, está nesse estágio aqui. Depois, se por acaso, né, a gente já na terça-feira lá, que é a nossa última aula, a gente, se você me mandar alguma coisa que tiver já mais avançada, que eu perceber que pode haver alguma sugestão, alguma coisa assim, eu falo. Se não, tá, tá perfeito, pode ir seguindo que tá no caminho certinho, tá? Dificuldades, assim, na coisa do desenho. Você está fazendo no digital, né, Brenda? Sim, tô fazendo no digital. Assim, é mais difícil para mim, mas acho que eu tô me adaptando, assim, né? Então, é, tipo, eu acho que, assim, se eu tivesse dinheiro na mão, eu já teria terminado, pelo menos eu estaria com ele bem mais indo para finalização mesmo e tal. No digital, eu acabo tendo que voltar bastante para corrigir, para mudar. Então, isso acaba tomando um pouquinho mais de tempo. Uhum. E, e assim, mas eu acho que tá indo. Eu tô com um pouquinho de medo de ter algum problema no prazo, porque falta uma semana, mais ou menos, né? Falta quatro quadros para terminar Uhum. e mais a finalização. Então, tô com um pouquinho de Uhum. receio de, assim, não entregar, mas de não conseguir fazer tudo o que eu Uhum. gostaria, de não conseguir fazer o melhor possível para Entendi. entregar. É, E, mas assim, tô, tô tentando fazer o máximo possível, eu consigo, assim, do tempo que eu tenho para uhum. fazer, eu tô tentando aproveitar o máximo possível. Sim, eu acho que com o desenho feito vai ser um pouco mais rápido, né? Você terminando esses quadros que faltam, eu acho que essa parte de arte e finalização, que é dar os contrastes, as sombras e tal, é um pouco mais fácil. Para te ajudar, eu não sei como que, já que eu sei, na verdade, que você tem alguma que está começando a usar o digital e tal, vou Hum. tentar, sei lá, dar algumas dicas agora de trabalho mesmo, de arte final, assim, em- no digital, né? Então aqui, eu acho que essa página ela é um JPG, né? O que é interessante a gente fazer, por exemplo, você está fazendo lá no programa, você está fazendo as linhas, né? Uhum. E essas linhas, elas
devem estar numa camada à parte, para que você tenha uma camada só com as linhas, tá? Sim. Certo? E aí, por exemplo, aqui elas estão, tipo, sei lá, junto com o branco também. Mas, vamos fingir que elas estão, assim, separadas, aí como que a gente faria esse preenchimento? Então, para ir um pouco mais rápido, pelo menos eu faço o seguinte, eu uso as ferramentas de seleção para selecionar toda uma área de uma vez só, quando eu quero fazer os preenchimentos mais contrastantes, tipo fazer a pintura de preto todo logo de uma vez. Então, para ser rápido, assim, para ser otimizado, você pode, tipo, você perceber assim, nossa, talvez não tenha tanto tempo assim, vai ser necessário você fazer um preenchimento um pouco menos detalhado. Então, decidir, por exemplo, essa personagem ela vai ter aqui a blusa preta ou cinza, né? Ou um tom específico de cinza. E aí eu faria assim, eu pegaria e iria fazendo a seleção, geralmente eu tenho feito com o laço mesmo, porque eu uso a canetinha, né, na mesa aqui a caneta, e aí eu acostumei a fazer os desenhos assim, que eu acho mais rápido, mas dá para usar também aquela seleção que é o tipo poligonal, né, que você vai criando assim com linhas e fazendo polígonos, né? Que aí você pode ir meio que contornando o objeto ali, aquela parte específica que você está querendo selecionar. Eu prefiro fazer com o laço, que eu acho mais bem É mais rápido. É porque tem essa coisa do meu movimento, assim, né? De eu ficar movimentando como uma caneta mesmo, né? Como um lápis mesmo, né? Então, ficar fazendo umas linhas retas e tal, que não é o que eu estou acostumado. Mas cada pessoa tem, sei lá, vai ser mais ágil com uma ferramenta. E aí eu faria isso tudo no objeto ou na parte específica, né, inteira. Pode parecer que demora para fazer, a princípio, mas eu percebo que no longo prazo, ou seja, para fazer a página inteira, é um pouco mais rápido do que fazer a pintura manual. Se você pegar, sei lá, um pincel e ficar pintando, tá? Porque aí num clique, né, você já faz o preenchimento todo aqui. No caso, se você estiver fazendo lá no original, né, fazendo essa pintura abaixo da linha, ou melhor, fazendo essa pintura abaixo da camada da linha, a linha vai sobrepor a pintura e está tudo certo. Aqui, como a gente está trabalhando numa camada que está ligada, né, está junta com o branco, eu vou usar aquele efeito lá, multiplicação ou multiply, para a gente conseguir visualizar também as linhas, né? Então, a gente já teria aí uma cor aplicada na roupa e a gente vai repetindo. Então, de repente, se o tempo estiver muito curto, fazer esse tipo de sombreamento, esse tipo de espécie de colorização, né, que na verdade é só cinzas, mas está dividindo e distanciando tons aí, já dá um efeito suficiente para a gente ter uma imagem equilibrada aí, tá? Então não precisaria de repente fazer um acabamento tão delicado, né? Fazer tipo, vai fazer o cabelo, fazer todas as achuras do cabelo e tal, que isso aí vai levar muito mais tempo também, né? Então, você pode simplificar fazendo uma pintura mais direta, igual eu fiz ali na roupa dela. Isso aqui, por exemplo, podia demorar muito tempo, de repente você pode fazer só um preenchimento mais básico mesmo. Então, e aí é dessa forma, preenchendo e pintando, tá?
Até como a gente falou, né, de como a história se passa à noite, desse contraste mais forte, né, É, entre a sombra e tal. Então, acho que usando, usando, usando o laço, acho que vai funcionar, assim. é, Vai agilizar e eu acho que também vai dar um efeito legal, assim, do que eu é, estava pretendendo mesmo já. mas, né, porque, por exemplo, aí você já faz assim, isso já tem um efeito de sombra aqui, então é bem Uhum, prático. Então, sim. beleza, Brenda. Espero que não seja muito difícil de usar esse tempo aí, que dê para fazer do jeito que você gostaria, né? Para atender a seu critério, assim, né? De qualidade. Então. Uhum, sim. Assim, tô conseguindo um resultado que eu tô achando legal, pelo menos, né? Do medo que eu tava no começo com a mesa. Então acho que vou continuar, né, fazendo assim e vamos tentar fazer a finalização de um jeito mais rápido, mas também que continue dando essa vibe, né, da história. Sim, maravilha. Então, eu vou agora mostrar o da Miris, mesmo ela não chegando, mas também não dá para ficar segurando muito mais. Aí depois ela vê na gravação. Então, deixa eu achar aqui, porque vai servir para vocês também. Então, tá aqui o trabalho dela, tá? Vou tirar aqui para a gente ver direitinho. Então, começa aqui com esse quadro aqui, né? Eu gosto da sensação de voltar para casa depois de uma longa viagem. Foi bom ter morado em tantas casas, ter errado tantas portas e tantas ruas. Depois que eu perdi a chave, não precisei mais de fechaduras. Aqui não tem paredes, mas tem muitas janelas para a alma. Aí aqui a gente tem o título entra aqui no meio, casa, coração. Aqui o nome dela. Aqui pode só com o personagem. É tudo tão perto. O meu melhor lugar é onde moro agora. A casa em si não está à venda, mas fique à vontade para me visitar. E antes que você possa chegar, que você possa primeiro reconhecer a casa dentro de você. Máximo. E aí, então, a minha sugestão, assim, que eu senti, na real, já tinha comentado, né? Vocês lembram no ano passado a questão do personagem, de eu ter sentido falta, ou sentido a necessidade mesmo de ter algum elemento que funcionasse como o personagem, o qual a gente fosse acompanhando aí por esses quadros, tá? E aí vocês viram que agora a gente tem essas figuras humanas aqui, né? Que não cumprem exatamente essa questão de personagem, porque aí a gente não consegue fazer a identificação singular dele, né? Então, no caso aqui, por exemplo, voltando aqui do trabalho do, do Kalel, por exemplo. Então, aqui a gente tem a caracterização, né? Então, a gente percebe que tem uma personagem e que a outra, por causa da caracterização, questão do cabelo de um jeito, e aí de um quadro para o outro esse cabelo se repete, então a gente consegue identificar quem é quem e tal. Aqui, né, a gente tem aqui uma figura, né, uma pessoa aqui, e quando a gente vai aqui para o segundo quadro, a gente vê que tem outras pessoas, mas não dá para identificar, não tem essa possibilidade da gente fazer essa identificação do personagem especificamente. E isso segue, né? Então a gente tem figuras, mas a gente não tem a certeza absoluta assim, de que está vendo essa pessoa em quadros diferentes. Então, essa falta, ela faz com que a gente crie uma necessidade, um vínculo muito forte com o texto. É o texto que vai dar essa noção para gente da narrativa. E só o texto, eu diria. Então, para testar isso, eu peguei aqui e tirei aqui o texto,
dos quadros, né, de todos os quadros aqui da página, para a gente observar como que a gente faria a leitura, então, desses quadros. Se a gente consegue perceber uma narrativa, né, então, percebam que há uma sugestão, alguma coisa está sendo colocada aí, mas é de uma maneira aberta, mais aberta, né, mais sugerida, sem o elemento textual, sem o que de fato narra, fica bem aberto, né, a proposta em si. Então, minha sugestão continua sendo a mesma, né, de proporcionar, através de algum elemento mais identificado, eu fiz uns testes aqui, alguns, assim, de alguma maneira, tentar identificar a partir das imagens também o que se passa ali no texto, tá? Então, comecei a trabalhar um pouco fazendo aqui algo que para mim já estava sugerido, eu só acentuei, que são essas ligações aqui, né? Na verdade, desenvolver a ideia de estradas que se liguem aqui às válvulas aqui do coração e tal, que já estão, né? Vocês podem ver que ela já provavelmente já tinha sugerido isso, eu só deixei um pouco mais acentuado. E aqui fiz, né? Vocês estão vendo aí, como se fossem umas pegadas, porque no texto, deixa eu ver se eu consigo. Porque no texto a gente tem essa mensagem, né? Que eu gosto da sensação de voltar para casa depois de uma longa viagem, né? Então, tentar fazer o texto ser também ilustrado no quadro, né? Tentar trazer alguns elementos visuais que façam essa relação aí com o texto. Então, uma longa viagem, então minimamente aqui a gente tem uma ideia um pouco mais de viagem, né? Aí nesse outro quadro, né, foi bom ter morado em tantas casas, ter errado tantas portas e tantas ruas, então adicionar esse elemento das casas e tal. E eu tirei algumas outras figuras que estavam, né, presentes aqui, né? Vocês veem que tem mais, como se fosse mais personagens, né? Então, uma vez que o texto ele está em primeira pessoa, né? Foi bom eu ter morado em tantas casas, eu ter errado tantas portas, né? Então, não sinto a necessidade assim de haver essas outras pessoas falo, ocupando esse lugar aí, né? Então, por que não deixar limitado aí a um personagem, como se nesse quadro aqui a gente ainda estivesse vendo esse mesmo personagem, né? Então aqui não tem parede, mas tem muitas janelas trauma. A única coisa que eu fiz foi dar uma profundidade um pouco aqui para os arcos, né? Alguma coisa nesse sentido. É tudo tão perto, o meu melhor lugar é onde moro agora, então eu não avancei mais aqui nas propostas, nas sugestões, porque como é algo aberto, assim, é um pouco difícil para eu imaginar algo que vai fazer uma relação tão particular, né? É um texto mais particular, assim, mais pessoal e tal. Então, as referências aí de imagem ficam um pouco difícil para mim, mas eu sinto essa falta de ter uma representação aí maior do texto, assim, a partir de imagens do texto, para que a leitura ela funcione tão bem visualmente quanto textualmente, tá? Essa era a minha sugestão. Alguém tem alguma coisa para comentar? Assim, acha que se sente à vontade para comentar a respeito desse trabalho, mesmo não sendo seu, assim, para a gente, a partir do que eu falei?
Vocês conversam comigo, hein? Vocês conversam comigo. Mas é isso, essa que foi a minha sugestão, assim, aí depois ela vai ver a gravação e tal, mas vocês entenderam, né, essa necessidade da gente ter esse elemento visual aí contribuindo para a narrativa. E para reforçar essa ideia aqui, eu trouxe algumas páginas, tá, de outros quadrinhos, assim, onde eu tirei o texto para demonstrar assim, que a página ela não pode ficar totalmente dependente do texto. Ah, massa, valeu, Dilson. Então, reforçando aí essa ideia, reparem que, mesmo sem ter o elemento textual aqui, a gente vai fazer, né? Vamos fazer juntos aqui a leitura desses quadros. Então, reparem nesse elemento, né? Que é o elemento personagem, né? Então, a gente tem aqui uma figura que sentada aqui, tomando aqui, parece que, eu não sei se está chovendo não, mas sentada aqui, já estabelece um elemento de quase que simbólico, né? Já está representando alguma coisa. É uma pessoa numa postura muito específica, desenhada de perfil, de um tratamento específico. A gente consegue perceber algo, né? Tem algo que se pronuncia, né? Algo que é dito aí já com essa imagem, né? Mesmo que a gente não tenha o texto aqui. Aí a sequência vai dando reforço, né? Então a gente percebe que se no segundo quadro aqui eu estou acompanhando, continuo acompanhando, né, a personagem, então, ó, o nome que eu já usei, né? Já chamei ela de personagem, porque ela já se torna algo nesse nível para mim, quando a gente vê a repetição e tal. E aí a gente mantém esse interesse ativo, né? Conforme a gente vai percebendo aí as mudanças do gesto, né? Mudança de comportamento. Há uma ação sendo mostrada. E aí a gente vê agora, por um outro ponto de vista, né? A gente vê, de repente, uma outra pessoa aqui que se aproxima aqui dessa casa e aí se transforma num outro elemento visual. Quer dizer, não temos o texto aqui, né? Então a gente não está entendendo exatamente sobre o que essa história está contando, mas de alguma maneira a gente está entrando nela, né? A gente consegue participar um pouco dela. Então, por esses elementos de contexto, né? Ou seja, da ambientação, então existe algo que nos remete a essa ideia de localização, de lugar, de presença, de momento, de que está acontecendo alguma coisa em algum lugar. E aí, para deixar isso mais particular, para a gente realmente sentir interesse, tem a coisa de ter um personagem. Então, é através dessa existência aqui, né, dessa figura aqui, que a gente começa, quase que a gente se aproveitasse do corpo desses personagens para conseguir sentir alguma coisa dentro das narrativas. Sabe? Então é por isso que é muito focado nessa ideia de a gente saber desenhar personagem, que pode ser humano ou não, mas de ter um elemento que está vivendo, que está lá sentindo, porque é meio que uma porta para a gente conseguir sentir as coisas também, sabe? Se fosse apenas paisagens, a gente teria já uma dificuldade de sentir algo ali, porque a gente não tem, falta esse elemento da empatia, né? A partir do momento que a gente coloca uma coisa e essa coisa tem alguma característica humana, a gente já consegue ser empático ali, então a gente consegue sentir o que ela está sentindo, né? Então é importante isso, tá, na construção de vocês, independente dos projetos, vocês criarem
esses elementos, né, que a gente vai chamar de personagem, com esse intuito de ser a porta por onde o leitor ele vai conseguir sentir o que está sendo trabalhado ali na história, é fundamental. Tá? Deixa eu mostrar mais um exemplo aqui. Então, aqui a gente tem uma outra página que eu também retirei os textos todos, né? Para a gente ver que, lógico, tem algumas histórias que elas conseguem dar conta de uma maneira bem exemplar, assim, de transmitir a ideia aqui apenas através da ação, né? A gente vê esses dois personagens aqui correndo em direção ao outro, aí eles se batem, né? Aí cai no chão, aí partem meio que para uma briga, começa a se bater. E aí repare que eles são bem idênticos, né? Tudo que um faz, o outro faz também. Aí eles se separam, de repente eles voltam ali diferentes e dão uma retalha na cabeça. E aí ficam matutando alguma coisa. Aí vão bater, mas aí dão, voltam atrás e tal. Começam a rir um da cara do outro e vão embora. Então, quer dizer, visualmente a gente conseguiu ter uma compreensão dos acontecimentos, porque o desenho ele dá conta de mostrar as ações, né? Então, a página ela está construída muito em cima da ação, né? E, lógico, os personagens. Existe essa construção dos personagens de maneira bem evidente, né? A gente tem aí a caracterização, então cada um tem uma roupa, de cada um tá vestido diferente, porque fisicamente eles são até parecidos, né? Mas aí pela roupa a gente consegue distinguir, a gente consegue perceber que são eles mesmos que voltam para a cena, quando em algum momento eles saem de cena, né? A gente sabe que se trata dos mesmos, porque eles voltam com a mesma roupa. Isso me faz lembrar, gente, uma coisa. Eu ouço muita gente ouve muito falar da semelhança do quadrinho com o cinema, certo? Por causa da questão dos enquadramentos e dos ângulos, né, que a gente mencionou e tal, mas não sei se alguém aí tem alguma experiência com teatro, se já participou de teatro, se frequenta, vê peças de teatro e tal. Eu já... Ai, Marília, você mandou? Eu não, eu não recebi, não. Ah, como não? Tá aqui. Mas vou mostrar o seu sim. Pode deixar. E aí eu trabalhei num grupo de teatro há um tempo atrás. E aí, por exemplo, essa coisa que eu estava falando agora, né, de cena, né, de ter um personagem que, por exemplo, eles meio que saem da cena e voltam para a cena e tal. Então, no teatro, às vezes você tem um ator que está fazendo mais de um personagem, né? E aí, como é que a gente sabe que ele é aquele personagem específico, né? Quando ele... A questão da caracterização, né? A roupa. Então, isso no quadrinho também a gente tem que respeitar, né? Essa ideia de você ter um elemento ali que, que corresponda sempre, né? Que está sempre correspondendo para que o leitor ele não se perca aí do que está acontecendo. Então, eu vou abrir aqui o seu, marido, para a gente ver. Só um minuto que ele está em PDF, aí eu tenho que abrir aqui no programa certo. É esse aqui, né? Isso. Tá dando pra ver direito a primeira parte, porque ainda tá de lápis, que eu ainda tô fazendo um contorno.
Então, a gente está vendo aqui melhor, né, o contorno e tal, e aí tem aqui em lápis direitinho. Eu tinha achado muito, já tinha comentado que eu tinha achado muito legal essa ideia de fazer os quadros como se tivessem sido comidos, né? Achei ele bem inteligente, assim. E aí, eu não estou vendo a coisa, o título também, e aí você... Rafa. É fominha, na Ah, primeira. tá aqui do ladinho. Perfeito. Não, agora tá certinho. Então tem o título aqui do lado, e aí o desenho, né? É que tá bem clarinho aqui para mim, mas eu tô conseguindo ver. Então a gente tem aqui o personagem, né? Ele chama de fofos aqui esses serezinhos, né? Que são, a gente vai ver depois quem, como, em que eles vão se transformar, né? Eles estão aqui no ambiente. Esse aí cuida bem, porque aqui como tá bem clarinho para mim, eu não estou conseguindo ver exatamente como que você fez o cenário. Mas acho que ficou claro assim que o cenário ele é bem importante para a gente ter uma noção de onde que vai se passar a coisa e para dar realmente um ambiente temático também, tá? Então cuida para que o cenário converse bem com esse momento. Peraí, tem alguém entrando. Aí cuidar bem, né, para que tenha esse elemento aí do cenário. Aí esse quadro aqui é preciso ter cuidado alimentar as expectativas. Então a gente vê aqui a mão, né, dando de comer ali as expectativas, né, que são esses serizinhos aí. Aí aqui a gente já está vendo bem o crescimento delas aqui, né, o personagem aí já ficando preocupado. E aí as expectativas aqui, grandemente aqui tomando conta do quadro inteiro aqui, partindo para cima do personagem, né? Deixa eu dar só uma diminuída aqui para ter uma noção. Mas total, pô, perfeito. Eu entendi que esse espaço que a gente tem do lado direito aqui é inclusive por essa questão, né, da fome, da expectativa estar já comendo o próprio quadro, né, e esmagando ali o personagem nesse espaço aí mais apertado. Eu acho que está bem proposto, está bem interessante. Eu acho que não tem muita coisa a mudar, não. É mais entender como que você vai fazer essa questão dos contrastes de claro e escuro, tá? Aqui eu vejo que está bem interessante o acabamento que você deu aqui nesse quadro, né? Tá só o contorno, ainda tá sem as sombras, mas não, o que eu quero dizer assim, você tem que fazer ainda um contraste, por exemplo, preencher aqui, pintar aqui a boquinha do personagem de escuro, sabe, para dar esse contraste, mas não precisa fazer muita coisa, para não ficar poluído. O seu estilo, ele é mais cartoon, então é massa que você mantenha isso, né, que não fique algo muito pesado no final das contas, tá? Tá certo, tá bom, Rafa. Você ficou com alguma dúvida, com alguma questão assim? Eu só tô meio pensando nessa coisa mesmo do colorir, né? Do o que Uhum. eu posso deixar mais cinza ou preto mesmo. Eu vou pensar se as expectativas talvez tenham alguma coisinha, né? Não Uhum. sei. Só para não ficar chapadão assim mesmo. Um estilo que eu acho que pode conversar bem é esses cartoons, assim, deixa eu ver. Até, assim, a única coisa que me veio agora na cabeça foi Pokémon, mas não porque, por algum motivo específico, não. Deixa eu abrir alguma. Porque você pode fazer uma sombra bem simples em cada personagem. Por exemplo, deixa eu trazer aqui para que vocês vejam. Então, uma coisinha bem simples, assim, já vai, sei lá, dar um destaque massa. Vocês estão vendo aí, né, os personagens aí, né?
Então, você tem, sei lá, por exemplo, aqui o Squirtle aqui. Então, basicamente, ele tem duas cores, dois tons aqui. Então, ele tem essa aqui que é mais clara, né? E ele tem essa aqui que é mais escura, certo? E é isso, né? Então, no caso ali do seu personagem, então a gente pode ter o seguinte, você tem lá uma forma, né? Então, você tem isso aqui, vai, deixa eu pegar um outro pincel. Então, você tem lá sua forma, vou fazer aqui de qualquer jeito, só para vocês terem uma noção. E aí você quer fazer um sombreamento disso aqui, mas para que não fique assim tão carregado, tão pesado, você pode fazer o seguinte, você pode vir com apenas um tom daí de uma cor mais escura que o branco, né? O cinza, então, e fazer só um pequeno sombreamento, mais ou menos como acontece aqui, né? Seguindo mais ou menos a forma, né? Que você está, a forma que está desenhada aqui, né? Só para dar um contraste simples aqui. Aí você escolhe mais ou menos como que vai ser a iluminação, né? Se vai ser aqui está mais desse lado aqui para o outro. E aí você consegue já ter algum destaque, e não ficar algo muito pesado, tá? Então fica aí a sugestão para esse acabamento aí, tá? Pronto, tá ótimo, Rafa. Obrigada. Imagina. Então, estava mostrando aqui, deixa eu falar com a Tamires. Tamires chegou. Então, Tamires, acabou que eu já falei, né? Acabou que tinha passado por trabalho de todo mundo já, menos o da Marília, mas é que eu tinha ficado lá no outro e-mail lá, tinha ficado no e-mail, eu não tinha trazido. E eu já falei, aí tá gravado, depois você vê lá, mas eu estava falando ainda sobre algo que tem a ver com a sua página, que eu mencionei a questão de sentir falta de uma independência ali dos desenhos. Eu senti que para os desenhos funcionarem, para a gente conseguir fazer a leitura deles, o texto é muito, muito, muito importante no seu trabalho. E aí eu estou mostrando assim, tipo, como que a gente pode ter uma narrativa, e deve ter uma narrativa que também funcione bem pelas imagens, né? Que não dependa tanto e exclusivamente do texto, né? Então, esse aqui foi um exemplo, tem um outro exemplo aqui agora, né? Que a gente tem aqui uma página onde estão acontecendo algumas coisas, e vocês percebem que tem vários balões de texto, né? Mas a gente consegue fazer uma leitura disso aqui. Então, de que maneira? Personagem e contexto, né? Ambientação. Então, a gente consegue perceber aqui que a partir da movimentação, né, da pose, da ação do personagem desenhado aqui e do ambiente, a gente está vendo ali que tem tipo uma nave ali caída e tal. Então isso aí já provoca na gente a ideia de que essas coisas estão relacionadas. Então a gente já começa a entender ou supor o que está ocorrendo aí nesse quadro, e aí, com a sequência, a gente vai ligando uma coisa à outra. Então, a gente repete a imagem do personagem, então a gente entra nessa narrativa, né? Então, a gente vai acompanhando as ações que o personagem vai desenvolvendo, né, através das imagens dele, né, do personagem. Então, é importante a gente ter esse elemento aí, que é o que vai dar essa possibilidade da gente entrar na história junto, né? Então aqui a gente tem o personagem que ele vai correndo, encontra com o policial, fala alguma coisa, e aí pela expressão
a gente já consegue supor o sei lá, que não foi algo muito interessante para ele, aí a resposta do policial. Então, mesmo sem ter o texto, a gente já consegue a gente consegue perceber ali o que está, pelo menos a sensação, né, do que está se passando. Então, espero que tenha dado para entender essa importância aí de vocês, primeiro, lembrarem sempre da importância de considerar o leitor, né? A pessoa que vai receber essa obra, que vai receber essa página, pensar como que ela vai conseguir ler o que vocês estão propondo, né? E se elas vão conseguir ter os elementos importantes para extrair aquilo que vocês querem passar. E aí é lembrar que, para facilitar, o mecanismo mais fácil, mais adequado dentro dos quadrinhos, é a utilização de esse elemento personagem. Alguma coisa precisa ser a ponte entre quem está lendo e o que está sendo produzido lá. E aí é mostrar isso através dos desenhos também, tudo aquilo que afeta esse personagem. Então, o ambiente, a relação com outro personagem, enfim, tudo aquilo que de fato vai afetar o personagem, precisa tá exemplificado ali. Vou pedir para vocês tirar a foto, aí eu volto lá na página da Tamires, a gente conversa com ela, tira as dúvidas que ela possa vir a ter, para que imagino que possa ser de outras pessoas também. Beleza? Então vamos fazer aquela fotinho lá, por favor. Layout, beleza. Vamos lá. 1, 2, tirei. Muito bom. Perfeito. Então vamos voltar então para o trabalho da Tamires, para a gente reforçar isso aí. Quem quiser complementar com questões que está percebendo em como isso vai pegar no trabalho que vocês estão fazendo, sabe? Tipo, se vocês estão pensando nessa coisa do personagem, se o personagem de vocês está bem claro, dá para perceber bem ele ali na história que vocês estão fazendo, sabe? Também se coloque nesse sentido, assim, de como que isso afeta aí o projeto de vocês. Tá, então, peraí, deixa eu fechar aqui. Então, o texto, ele é a forma pela qual a gente consegue perceber e consegue sentir aí o que está sendo transmitido, né? Então, eu gosto da sensação de voltar para casa depois de uma longa viagem e tal. Então, muitas vezes, quando a gente está começando a fazer quadrinho, e a gente está sem esse costume de fazer quadrinho, a gente traz, às vezes, esse costume do texto, né? Que é uma coisa que a gente aprende na escola, tal, tem que fazer texto, tem que fazer redação e tal. Então, o texto, a prosa, né? Ele é uma coisa que a gente consegue acessar mais fácil em muitos casos, né? Então, o quadrinho ele demanda essa necessidade, assim, essa outra linguagem, né? Então, tentar fazer essa transposição, né? Aí, Tamires, eu tinha sugerido para a gente fazer a leitura, né, do quadrinho sem os textos. E aí se criou meio que essa dificuldade de perceber exatamente a narrativa. Tá? Você acha que faz sentido isso que eu estou falando, a coisa da necessidade do texto no seu trabalho? Oi, Rafa. Ou, Eu entendi. No caso, a ideia é funcionar sem depender muito de um texto, né? Tipo, não deixar tanta necessidade dele, né? uhum, De precisar
falando sobre o personagem, né, de mostrar ações, e a ideia que eu gostaria de passar é exatamente essa de, tipo, o personagem tá num lugar externo e ele se encontrar internamente, né? E aí por isso que acho que os dois últimos quadrinhos eu acabo deixando ele flutuando, assim, algo que é mais onírico, no caso. Uhum. Mas o fato de, tipo, conectar a sequência, né? Um quadro no outro para ver se flui melhor a, a narrativa visual. É isso que você está me falando, né? É exatamente isso. Você vai ver que lá eu falei bastante sobre isso. Eu sinto a necessidade, a falta, né, do quadro, ele ilustrar o texto, sabe? Então, por exemplo, eu gosto da sensação de voltar para casa depois de uma longa viagem. Daí eu fiz essa inserção aqui. Repara que eu coloco pelo menos algum símbolo que remeta à questão da viagem em si, sabe? Para Sim, entendi. que quando o leitor ele está lendo isso, haja um reforço, sabe? E aí os elementos que são importantes do texto, né, eles sejam exaltados, assim, eles sejam reforçados, e para que haja um destaque, para que o leitor ele consiga sentir isso também, para que não seja uma coisa que seja acessível apenas, por exemplo, para o autor, porque o autor ele está próximo a essa sensação, a esse sentimento, a essa experiência, mas o leitor não. O leitor ele não tem esse acesso. Ele precisa de uma ajuda, ele precisa de uma abertura para conseguir sentir também. E assim, falando por mim agora, eu no começo dos trabalhos artísticos, né, que eu começo com pintura e tal, eu tinha um caminho muito de não fazer algo assim tão fácil, de ser percebido tão fácil. Não porque eu queria, é porque eu tinha pouco manejo ali com a técnica e tal. Então, eu não tinha tão na mão o desenho, então a expressão saía um pouco distante do meu sentimento, ali, da minha vontade, né? Não estou falando que esse é o caso, mas eu estou falando que é comum da gente, às vezes, por estar mais próximo do que a gente, da sensação que está motivando a gente fazer, às vezes a gente acha que já está evidente, que a coisa já está ali expressa, mas às vezes para o leitor assim não está tão evidente, sabe? Às vezes fica algo sugerido, como eu disse, eu senti que ficou aberto, sabe? Aberto. Então, Então, eu também tenho essa sensação como autora, assim, sabe? Como se eu não tivesse realmente chegado onde eu gostaria, de fato. E que bom que, tipo, trouxe essa sensação também para você ou para outras pessoas de, tipo, incompletude mesmo, né? De, tipo, eu ainda sinto que eu preciso mexer bastante nisso. E, e, e aos poucos mesmo, sabe? Então, é muito bom ter essa troca no processo em si, do que, sim. tipo, fazer algo e entregar e não ter acontecido essa troca, né? Mas eu Uhum, também super sinto que, tipo, falta algo pra me cativar também, sabe? uhum, E talvez eu tente fazer algo relacionado ao que você tem falado uhum, e mostrado. tá. Eu posso, né? Eu tenho tentado ajudar justamente na questão do que é
do quadrinho, né, do que é da mídia quadrinho, porque é a técnica, basicamente a técnica. Então, a sua expressão, sei lá, o que te motiva, essa história para mim ela tá clara pelo texto, sabe? Eu sinto ela pelo texto. Não tenho dificuldade nenhuma nesse sentido. A questão é com a linguagem quadrinho, né? Que aí eu fico tentando te passar alguma coisa que possa servir para aumentar a carga, né? Nessa linguagem específica, que é a linguagem que vocês vieram aqui buscando, né? Que é onde eu de fato posso ajudar e tal. Então, tem algumas coisas que eu comentei já, sabe? Tá, se depois você quiser dar uma olhada lá no vídeo, esses elementos que eu coloquei, você viu que aqui nesse quadro eu tirei alguns personagens, deixei um personagem único, assim, para que a gente estabeleça, de alguma forma, uma relação com o personagem, né? Eu mencionei, assim, que o texto ele está em primeira pessoa, né? Eu gosto, e tal. Então, aqui a gente tinha outras figuras e tal. Então, é interessante a gente ficar nessa coisa de se colocar no lugar desse eu. Quem é esse eu? A gente precisa ver esse eu aqui, sabe? Para a gente poder viver junto aí essa experiência. Então, foi esses elementos que eu coloquei principalmente, assim. Tá certo? Beleza, Rafa. Muito obrigada. Imagina. E aí, pessoal, dúvidas? A gente está praticamente no final. A próxima aula é a última aula. E aí a próxima aula, eu vou querer a participação de todo mundo. Assim, agora eu não vou mais olhar para os trabalhos, eu vou deixar vocês fazerem, vocês vão ter aí final de semana e tal, não vou ficar mexendo muito mais nisso. Quem tiver dúvidas pode entrar em contato comigo, assim, diretamente, que eu converso diretamente, mas não vou trazer para a aula. Eu quero, na aula final, fazer um papo com vocês relacionado ao projeto de vocês futuro. Então, para que vocês falem, né, a gente apresente para todo mundo, cada um fala sua ideia principal, sua vontade principal, aquilo que vocês colocaram lá, qual que era o motivo pelo qual vocês queriam fazer o curso, para a gente ir aproximando, sabe, para aproveitar esse último encontro para dar todas as informações que sim, diz a massa. Então, o sinal que tá rolando, né, o desenho e tal, vai a arte finalizar, então, sinal que já tá dando certo, né? Então, e aí é isso, a proposta, então, para terça-feira que vem é a gente pensar no futuro, como que eu posso ajudar vocês a pensar aí daqui para frente, né? Como é que vocês vão fazer as próximas coisas, o trabalho que vocês querem realizar. E, como eu falei, a gente não vai se desligar totalmente só porque o curso chegou ao final, né? Vocês ainda vão ter que me entregar a página ali até o dia 28, e também a gente vai poder manter o contato para a gente ir se ajudando aí depois do curso também, tá? Então, é isso, o planejamento aí para o último dia é esse, tá? Se alguém tiver alguma coisa para dizer, algum comentário para fazer, pode fazer agora. Eu queria só comentar mesmo sobre a minha página. Se Uhum, tiver mais alguma coisa a acrescentar, se tem alguma ideia aí, alguém tiver uma ideia legal, que eu estou completamente aberto a sugestões. Principalmente porque eu estou aqui mais para preencher o espaço daquele que não pôde fazer, né? uhum. Então eu estou completamente aberto a sugestões, a ideias, assim. Eu ainda sinto que tem alguma coisa, algum elemento que tá faltando, assim, sei lá. Quando eu te perguntei, né, tipo assim, sobre o que é a página, você falou, não pensei em nada. Eu acho que Então, isso eu falta, não isso é sei, uma eu coisa só apareceu ali. isso para mim é uma coisa que sempre falta, né? Eu sei Sim. eu vejo muito trabalho, né, de quadrinho e tal,
E eu sempre sinto falta desse o quê, assim, né, desse algo, do tipo, pô, a pessoa fez isso pra quê, assim, né? Sim. Então, sempre eu, né, como leitor, assim, eu fico procurando isso no trabalho dos outros. Então, como você falou que tipo, se foi uma coisa assim super espontânea que veio e tal, sei lá, pode ser algo um pouco mais importante para você. Você fala assim, não, eu quero falar sobre isso. Não, assim, nem que é tão coisa assim, eu só, tipo, vou fazer uma história que é, sei lá, uma situação aleatória, sem contexto, e é isso aí. Mas, Não é pois é. nada muito pessoal meu, já que não faria sentido eu pensar nisso, sendo que eu não ia colocar no quadrinho. Uhum. Não, mas beleza, aí você vai pensando. A Dilsa, pode falar. Eu queria só agradecer mesmo, porque assim, a ideia, né, que você me deu da última aula, eu tomei um couro aqui para fazer a escada, você mandou uma escada, ficou mais fácil de entender, porque é na perspectiva, né? E aí eu fiz o rascunho, já pus os diálogos, agora consegui umas canetas, porque realmente eu não consegui caneta nanquim, então eu consegui caneta em gel, e eu vou terminar a mão e vou mandar foto para você. Eu espero que até segunda-feira esteja prontinho. Beleza. Beleza, sabe que você tem até sexta, tá? Vai fazendo com calma. E que bom, que certo mesmo. Qualquer coisa, manda lá. Às vezes tem bastante coisa assim de conteúdo semanal, assim, mas como tá indo bem, então é só seguir. Eu mandei para você agora, né, no WhatsApp, com os diálogos todos prontos, mas eu acho que ficou bacana e ficou bem mais fácil a sequência de entender. Com certeza, acho que dessa vez passa. Legal. Que bom. Que ótimo. Então, beleza. Gente, então é isso. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, senão a gente termina por hoje, né? Beleza, então. Bom, gente, então, prazer de novo aí ter vocês aqui. Espero que tenha conseguido aí levar, né, um pouco aí para ajudar o trabalho de vocês. Bom final de semana, descansem aí e até terça, então. Terça-feira, nosso último. Venham, tá? Não deixem de vir, não, porque vai ser um encontro importante aí para a gente reforçar as coisas aí para o futuro. Tá bom, gente? Boa noite aí. Obrigado aí, boa noite, gente. Boa noite.